Então, nós vamos ter aqui a leitura de 29 até o 45, e que nos diz assim nos diz a palavra do Senhor. Depois disto, saíram da sinagoga e foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. Como a sogra de Pedro estava de cama com febre, falaram logo dela a Jesus. Ele aproximou-se, pegou-lhe na mão e ajudou-a a levantar-se. A febre passou-lhe e ela começou a servi-los. Ao entardecer, quando o sol se punha, traziam-lhe todos os doentes e os que tinham espíritos maus. Todos os moradores da cidade se juntaram à porta de casa. Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças e expulsou muitos espíritos maus. Não os deixava falar, porque eles sabiam quem era ele. Jesus levantou-se muito antes do dia nascer, saiu de casa e foi para um lugar isolado, onde ficou em oração. Simão foi com os companheiros à procura dele, e quando o encontraram, disseram-lhe: andam todos à tua procura. Jesus disse-lhes: vamos a outras povoações das redondezas, para eu lá também pregar, pois foi para isso que eu vim. Jesus andava por toda a Galileia, pregava nas suas sinagogas e expulsava os espíritos maus. Veio depois um homem com lepra procurar Jesus e pediu-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me da lepra. Jesus teve muita pena dele, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: quero sim, estás purificado. E naquele mesmo instante a lepra desapareceu e ficou purificado. Então Jesus dirigiu-se-lhe com tom firme, mandou-o embora e disse: escuta, não fales disto a ninguém. Vai primeiro ao sacerdote para que ele te examinar e pela tua purificação oferece o sacrifício que Moisés determinou, para que saibam que estás purificado. Porém, o homem mal saiu dali e começou a proclamar abertamente o que se tinha passado, e a notícia correu de tal maneira que Jesus já não podia entrar à vontade nas povoações. Ficava de fora, em lugares isolados, mas lá ia gente de toda parte procurá-lo. Estas são as palavras do Santo Evangelho. Nós nos lembramos das palavras do salmista, que diz: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da tua lei. Isso significa que, nesse momento, pedimos a iluminação do Espírito Santo. É ele que pode iluminar-nos miraculosamente. Não apenas queremos entender a partir da mente, mas queremos absorver a vida de Cristo no nosso coração. Portanto, hoje nós temos alguns episódios marcantes aqui. Estamos ainda a falar do princípio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós percebemos domingo passado que o Senhor, ele terá alguns encontros onde ele está realmente a dizer que o reino de Deus chegou. Na época de João Batista dizia: arrependei-vos porque está próximo. Na verdade, agora a mensagem de Cristo é: arrependei-vos porque o reino chegou. E essa é a grande manifestação do reino de Deus. Ora, eu quero lembrar agora a todos que há muita gente ainda hoje que, do ponto de vista religioso, da espiritualidade, ainda discute sobre a questão da pandemia como um grande sinal, não é? Alguns dizem que a pandemia é um sinal de Deus para julgamento, outros usam a pandemia como um sinal do próprio
diabo, do inimigo de Deus, a dizer que a pandemia é uma maldição que foi disseminada por todo o mundo, por todo o planeta. Alguns outros, naturalmente, desconversam, mas, na verdade, o que tem me impressionado é que, no fundo, na razão mesmo dessa questão da pandemia, é que todos nós estamos a buscar por sinais divinos, né? Alguns usam a pandemia para dizer que a pandemia é um sinal, um sinal preliminar de que Jesus há de voltar. Alguns já prepararam as suas casas, outros estão a dizer que a pandemia é o pré-anúncio da grande tribulação que há de vir antes da vinda de Jesus. Enfim, na verdade, nós não fazemos nada diferente da época de Nosso Senhor Jesus Cristo e da época, por exemplo, do apóstolo Paulo, quando ele está envolvido com os gregos. No 1 Coríntios, capítulo 1, o apóstolo Paulo dizia: porque os judeus buscam sinais e os gregos buscam sabedoria. Nós pregamos a Cristo crucificado. Eu quero hoje justamente falar sobre a questão dos sinais, porque são os sinais que vão nos chamar a atenção aqui nesses episódios, quando percebemos aqui que Jesus, ele não só vai libertar um homem do espírito maligno, como também agora ele vai se juntar mais propriamente aos seus discípulos. Eram 4 discípulos, aqui o evangelista Marcos está a dizer, são 4 discípulos. Ele vai à casa de Simão Pedro, encontra a sua sogra, a sogra de Simão, e miraculosamente cura de uma febre. Depois, então, vai estar servindo. Você se lembra que nós falamos que o tema de Marcos é Jesus como servo do Senhor. E como servo do Senhor, então, ele está a servir, a oferecer o reino de Deus. Depois disso, então, ele vai curar doentes, vai expulsar espíritos malignos. Posteriormente, então, ele é chamado pelos próprios discípulos, enquanto está orando, a dizer que todos estão à procura dele, de Jesus. E Jesus, então, diz: vamos, então, às outras povoações, às outras aldeias, para que eu possa pregar o evangelho. Para isso fui chamado. E, posteriormente, então, enquanto está no caminho para essas povoações, um homem leproso aproxima-se de Jesus e pede para que ele curasse a Jesus. A verdade é que quando nós vamos encontrar a manifestação do reino de Deus, essa manifestação do reino de Deus, a chegada do reino de Deus, ela vem justamente recheada, saturada, e como nós dizemos, dos sinais. Os sinais são importantes. Nós comentamos a respeito dos sinais porque os sinais são símbolos. Os sinais, eles não são um fim em si mesmo, mas os sinais, eles vão nos remeter a uma mensagem, a uma verdade. E é justamente o objetivo de que os sinais fossem não apenas realizados por nosso Senhor Jesus Cristo, quando está a pregar o Evangelho, mas também os sinais, eles são uma maneira de dizer a todos, dizer a este mundo, que o reino de Deus chegou. E o objetivo, então, é revelar Deus, o poder de Deus, e chamar os homens à conversão. Esses sinais, então, apontam para uma mensagem, para a mensagem do Criador, para a mensagem de que Deus veio até nós, que Deus está entre nós, e que Deus não é um Deus impessoal, Deus é um Deus
pessoal. Ele está olhando nos nossos olhos, ele vive as nossas vidas, ele convive com as nossas dores, a degradação do ser humano e justamente percebe a miséria a que o pecado nos projetou e nos deixou nessa condição baixa, longe do eterno. Os sinais, então, são as manifestações do reino de Deus. Agora, vamos olhar um pouco que o Senhor Jesus, o ministério do Senhor Jesus, enquanto um ministério do reino de Deus na terra, entre os homens, ele tem pelo menos 3 grandes características. Por exemplo, se você abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 4, no versículo 23, se você está com a sua Bíblia aí, não é? Você pode abrir em Mateus, capítulo 4, versículo 23, que, na verdade, é o início do Evangelho de Mateus, e Mateus, ele declara muito claro, ele vai afirmar claramente esse ministério tríplice de Jesus. Jesus tinha um ministério que era caracterizado por 3 ações, e essas ações são características de 3 verbos que encontramos aqui no capítulo 4 de Mateus, versículo 23, que nos diz assim, vou ler para nós. Jesus andava, diz Mateus, Jesus andava por toda a Galileia, ensinava nas sinagogas, pregava a boa nova do reino e curava o povo de todas as doenças e sofrimentos. Note que nós encontramos 3 verbos aí. Ensinava, pregava e curava. São três ações do ministério integral de nosso Senhor Jesus, se a gente pode dizer isso. E então Jesus ensinava nas sinagogas, a palavra aqui ensinava como um mestre. Ele não somente ensinava, mas proclamava. A palavra pregar aqui significa proclamar, anunciar, não é? E depois, então, o texto diz, e curava o povo de todas as suas moléstias, das suas enfermidades. Ora, então nós temos um ministério que não somente proclama, mas ensina e como também cura. E a pergunta é, por que, ou vamos dizer assim, para que Jesus anunciava o reino através dos sinais? Porque as curas, elas têm um propósito, e vamos compreender que essa palavra curar, ela está ligada a 2 palavras no Novo Testamento. Quando você vai ao Novo Testamento, você vai encontrar 2 palavras. Interessante que essas 2 palavras, uma delas nós temos no nosso dia a dia, aqui no português, que é justamente a palavra terapia. Quando a palavra curar, no original do Novo Testamento, ela aparece na maioria das vezes como a palavra terapeu, que é terapia. Quando Jesus cura terapeuticamente. E ele não cura apenas através do físico, mas através também do emocional, do psicológico. É isso que ele faz, por exemplo, com inúmeras pessoas. Ele não apenas cura fisicamente. O propósito de Cristo é curar do ponto de vista da alma. E a outra palavra, não é apenas usada a palavra terapia, mas também uma outra palavra que tem a ver com salvação. Por exemplo, quando Jesus diz assim, vai em paz, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, a palavra salvou, ela também pode ser traduzida como curar. A tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então, objetivamente, os sinais, eles têm um propósito de
por exemplo, tratar o ser humano de uma maneira que não é apenas uma cura física. Quando a mulher com fluxo hemorrágico, né, há 12 anos que aquela mulher tinha um problema que a alijava, trazia dores, não somente do ponto de vista físico, mas emocionalmente aquela mulher estava totalmente desgastada, depressiva. O Senhor Jesus ele vai declarar àquela mulher três ações numa só. Por exemplo, ele vai dizer: fica livre do teu mal, a tua fé te curou e vai-te em paz. Esse vai-te em paz tem esse aspecto da cura emocional, da cura social, é verdade. Porque o propósito do anúncio do reino não é apenas salvar a alma, mas também salvar o corpo, é redimir o corpo, é trazer ao ser humano uma ação plena, uma ação de reestruturação. A alma, ela faz parte fundamental daquilo que a nossa vida depende. Então, quando a nossa alma ela é tratada, ela é terapeuticamente curada, nós acabamos por perceber os efeitos dessa paz, dessa ação graciosa de Deus em nossos corpos. Bom, eu quero falar um pouco mais sobre essa questão dos sinais. Os sinais, eles também cooperam na evangelização. E os sinais, eles vão ser uma ação poderosa do Espírito Santo, por exemplo, no início da igreja primitiva. Perceba, por exemplo, se você está com a sua Bíblia, então abra Atos capítulo 4 e você vai perceber algo interessantíssimo que ocorre aqui nas orações da igreja primitiva. No capítulo 4, a partir do versículo 32, quando, logo após os crentes estarem orando, depois de Pedro e João passarem pelo sinédrio, pelo tribunal, e serem libertados, mais uma vez, miraculosamente. Então, a pequena igreja de Jerusalém, que já não era tão pequena, mas possuía lá os seus 3 mil pessoas, né? Elas se juntaram e oraram ao Senhor. Não é o 32, mas é o 23. O capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, versículo 23. No versículo 23, nós encontramos assim: quando Pedro e João foram postos em liberdade, voltaram para junto dos companheiros e contaram-lhe tudo que os chefes dos sacerdotes e os anciãos lhes haviam dito. Agora, notem, por exemplo, que nesse momento, todos, então, oram juntos. E, no meio dessa oração, no versículo 29, nós temos essa petição da igreja. Veja aqui o que aqueles cristãos estavam a dizer, a pedir, no versículo 29. Agora, Senhor, repara nas ameaças deles, dos judeus, e dá confiança aos teus servos para pregarem a tua palavra, a tua mensagem, com toda a ousadia, para mostrarem o teu poder na cura de doentes e fazerem, enquanto fazes, sinais miraculosos e maravilhas pelo nome do teu santo servo Jesus. Ora, então, o que nós percebemos? Percebemos que a oração daqueles crentes ali na igreja primitiva era justamente que a mensagem, a palavra do Senhor fosse pregada, anunciada, mas enquanto isso, paralelamente, veja que os sinais, eles não são um fim em si mesmo. Diz aqui, enquanto fazes sinais, prodígios e maravilhas. Ora, é muito, muito importante que nós entendamos essa função dos sinais. Os sinais não podem, nunca serão um fim em si mesmo, mas eles são
setas, flechas, símbolos que apontam a chegada do reino, a presença do reino de Deus. É verdade que, em relação a isso, nós vamos encontrar também que os falsos, ou a falsa religião, que os falsos mestres, eles também, nós vamos perceber isso, eles também têm essa característica de imitar a chegada do reino de Deus. Não é? Mateus capítulo 7, versículo 22 a 23, nós vamos encontrar justamente isso. Quando o Senhor, ele diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E ele diz mais, no versículo posterior, ele diz: quantos naquele dia virão a dizer-me, Senhor, nós não expulsamos demônios no teu nome, nós não fizemos grandes sinais, curas, nós não profetizamos em teu nome, falamos novas línguas em teu nome. E a resposta do Senhor vai dizer, será: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. A grande questão é que nós devemos absorver a visão de que o Espírito Santo continua, está conosco, está atuando em nossa vida, nesse mundo, e ele vai muito além daquilo que nós percebemos nos limites da igreja institucional. O Espírito Santo não precisa de uma igreja institucional para agir. E nem nós, como igreja institucional, entendemos ou determinamos aquilo que o Espírito Santo pode fazer. Mas nós devemos ter a ciência, conhecimento, discernimento de que os sinais, quando nós pedimos, ou quando nós desejamos, ou quando nós apelamos ao Senhor, o Senhor, ele pode curar, ele pode fazer tudo o que ele quiser, mas ele nunca fará para o nosso bel prazer. O Senhor nunca agirá em nosso favor única e exclusivamente, uma vez que a ação destes sinais, dessa obra do Espírito Santo, ela está atrelada ao anúncio do reino de Deus. Onde Deus não é glorificado, aquilo não é obra de Deus. Entenda claramente, onde o homem está no centro, ali não é obra de Deus, é obra do maligno, é obra do homem. E vamos, então, perceber aqui algumas questões fundamentais para terminarmos essa mensagem. Em primeiro lugar, nós vamos ver aqui que para que, então, o Senhor Jesus ele vai anunciar o reino de Deus através não somente do ensino, da pregação, mas dos sinais, como nós percebemos aqui nestes episódios que lemos de Marcos. Em primeiro lugar, então, o Senhor ele vai anunciar o reino de Deus. Essa é a primeira ênfase, o anúncio do reino de Deus. E que nós vimos na igreja primitiva, na oração da igreja primitiva, todos então pediam ao Senhor que, enquanto ele fizesse sinais, a sua palavra fosse anunciada com ousadia. A função, então, dos sinais é apontar para o reino de Deus e do seu Cristo. Quando isso tem a ver com as nossas orações, quando nós passamos por determinadas situações de tragédia, de dor, de perda, então nós sabemos que se desejamos que o Senhor realize algum sinal, alguma ação que está fora do ordinário da nossa vida, devemos pedir que ele seja glorificado, que o reino de Deus apareça, que o reino de Deus se estabeleça mais e mais em nossa vida. Porque se isso não acontecer, nós vamos viver como pagãos. O que faziam os pagãos na adoração do Deus desses pagãos? Nós vamos perceber uma coisa. Nós vamos perceber
que os pagãos adoravam a Deus a partir de uma troca, de uma negociação. Quando nós estamos a adorar a Deus, quando nós estamos a buscar a Deus, nós não devemos jamais, e não é esse o propósito de Deus, trocar alguma coisa com Deus, negociar alguma coisa com Deus. Quando nós pedimos, Senhor, cura-me deste mal, ou cura-me deste problema, ou realiza um sinal portentoso, o que na grande maioria das pessoas elas fazem, elas estão a buscar o quê? Como a gente já conhece, muita gente diz, né? Estão a buscar a bênção e não o Senhor da bênção. Eles estão buscando as benesses, mas eles não querem compromisso com Deus. Isso é o paganismo. O paganismo trabalha nesse sentido. Mas o Senhor Jesus diz que se nós buscarmos, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, aquelas coisas que são essenciais vão ser nos acrescentadas. Mas isso não tem apenas a ver com a nossa questão das nossas necessidades aqui, porque pior do que uma doença física é a doença da alma. E é justamente essa a grande diferença que muitos não conseguem perceber. Quando a palavra usada terapeuticamente, ou Jesus curou terapeuticamente, ou ele dizia, vai, que a tua fé te curou, é porque o pecado é uma doença dentro de nós. O pecado, ele chagou a nossa vida, ele nos deu uma doença eterna. Por isso que nós precisamos ser curados quando o reino de Deus está presente dentro de nós. E quanto mais nós nos aproximamos desse reino, através da nossa vida de devoção, de piedade, de oração, sem querer trocar nada, mas amar a Deus e amar o próximo, realizar aquilo que o Senhor disse, amar a Deus de todo o coração, amar o próximo como a ti mesmo, significa que nós precisamos ser curados dentro de nós, porque o pecado é uma doença. Não é quando Deus diz assim, que ele nos salva, isso não é um conceito, não é uma tese, isso não é um termo jurídico. Quando você diz assim, eu estou salvo, não é? E acontece isso com muitos de nós. Diz, você está salvo? Eu estou salvo. Mas como se você está salvo se você é doente? Como você está salvo se a tua alma ainda não foi curada, não está a ser curada? Por quê? Porque você apenas assumiu um conceito. E assumir conceitos é a mesma coisa de você ir fazer um curso numa universidade ou num curso qualquer. Então, a grande questão é precisamos ser curados pela presença do reino de Deus, porque a nossa alma ela está chagada, está doente. Por isso que você não deve pensar que só os outros que estão aí nesse mundo estão doentes. Você também está doente. Eu estou doente. Eu preciso ser curado interiormente. O pecado precisa deixar de dominar-me, de arrasar-me e de denunciar-me como uma pessoa que, embora diga pelas palavras, mas não faça através dos meus atos. Em segundo lugar, o Senhor Jesus, então, ele não só realiza sinais para anunciar o reino de Deus, mas ele realiza sinais para revelar o Deus compassivo, compaixão. O Deus Todo-Poderoso, ele é cheio de misericórdia. O Senhor Jesus, então, enquanto pregava, anunciava, ensinava, ele via aquela gente como gente que não tinha pastor, um rebanho disperso. Deus veio até nós, Deus encarnou-se,
tomou as nossas dores, as nossas enfermidades. E ele revela, então, o Deus cheio de compaixão. O ser humano, o que acontece com o ser humano? O ser humano desumanizou-se. O pecado dentro do nosso eu, ele desumaniza-nos, ele nos desfigura, porque fomos criados de acordo com a imagem e semelhança de Deus. E o que faz o pecado? O pecado, ele desfigurou a imagem. Ele não aniquilou a imagem de Deus. Ele nos desfigurou. E como desfigurou? Através dessas doenças que nós carregamos tantas vezes, não é? Então, precisamos olhar para Jesus Cristo como o Deus cheio de compaixão. E por isso que ele pede para que nós possamos buscá-lo. E, em terceiro lugar, o Senhor, ele anunciava o reino, ele fazia sinais para restaurar a dignidade do ser humano. Preste atenção. O ser humano dominado, chagado, doente, ele perde a sua dignidade. Ser digno é ser plenamente humano, como o próprio Cristo é. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A miséria da nossa separação tornou o ser humano um ser humano indigno. Ele não é digno. Digno, sim, é o Cordeiro. Você se lembra dessa declaração? Digno é o Cordeiro. Mas nós dependemos de que ele cure a nossa indignidade. Por isso ele cura o leproso, por isso que ele restabelece a sogra de Pedro, por isso que ele liberta as pessoas da sua condição, seja ela social, seja ela espiritual, seja ela emocional. O objetivo de nosso Senhor Jesus é restaurar a nossa dignidade, nos chamar para sermos dignos. Quem é um homem, uma mulher digna? É aquela que está a ser restaurada pelo Senhor. Portanto, meus irmãos, hoje nós percebemos essas manifestações dos sinais. Agora eu quero terminar com 2 pontos, apenas para chamar a sua atenção. Você se lembra que depois daquele movimento ou daqueles episódios que o Senhor Jesus cura as pessoas, quando está entrando a noite, ele sai e vai orar. Ele vai a um lugar de silêncio. A obra de nosso Senhor Jesus Cristo no anúncio do reino, ela é caracterizada por 2 importantes elementos. Primeiro, a oração e o silêncio. E segundo, a ser contrário à ostentação. Quando o leproso, que é curado, o Senhor Jesus diz de uma maneira muito enfática, ele diz, não vá divulgar isso que aconteceu, vá primeiro ao sacerdote, cumpre a prescrição da lei. E o que faz o leproso? Abre a sua boca. O Senhor Jesus é contra a ostentação. E 2 coisas que são fundamentais enquanto nós pedimos ao Senhor, se precisamos, que esses sinais estejam conosco. Primeiro, com respeito à vida de oração, ao lugar secreto. Se você não tem um lugar secreto ainda, busque esse lugar secreto. Se você acha que você não tem dado tempo suficiente para a oração, então é porque você precisa urgentemente desse lugar secreto. O Senhor Jesus saía das multidões, dos discípulos, ia a um lugar ermo para orar. Silêncio. Sua alma precisa ser curada através do silêncio de Deus. Segundo, seja o que acontecer, não abra sua boca. Não ostente. Não viva a dizer alguma coisa. Uma das coisas que
que me chamou muita atenção num dos textos devocionais que eu tenho lido, é que a obra do Espírito Santo em nossa vida, ela é como que nós entrássemos numa sauna. Você já entrou numa sauna? Eu acho que você sabe o que é uma sauna. A sauna é uma sauna a vapor, não é? E depois, quando você abre a porta, aquele vapor sai de uma vez. É assim muitas vezes que acontece conosco quando nós abrimos a nossa boca sem querer. Aquele calor que nós estamos a sentir dentro da sauna, ele precisa ser mantido. O problema é quando nós abrimos a nossa boca, quando nós ostentamos, quando nós dizemos, quando nós fazemos propaganda. E esse é o grande erro do ser cristão. Quando nós experimentamos uma ação graciosa de Deus, nós acabamos, por causa da nossa falta de maturidade, tantas vezes abrimos a nossa boca, ostentamos, mostramos, coisa que nós não temos direito nenhum de dizer, nenhuma intimidade que temos com o Eterno. Quais são os sinais que podemos aprender com o Senhor? Devemos aprender com Jesus. Somos chamados a ser como Ele, é verdade. Isso não significa meramente uma declaração formal e jurídica, como eu disse, não é uma tese que você expõe para as pessoas, mas a verdade é que quanto mais perto de Cristo, mais os teus pecados vão aparecer, os meus pecados vão aparecer, mas também nós vamos ter inúmeras lutas internas, mas nós temos a certeza que teremos mais compaixão da parte do Senhor e vamos estar vivendo mais dignos. Tudo isso porque Deus amou as pessoas. Vamos ser como o Senhor. Pedimos, Senhor, trate-nos, precisamos dessa ação miraculosa também para ajudar outros. Vamos também estender as mãos. Vamos viver como o Senhor. Deus os abençoe, irmãos. Muito obrigado por esse momento de partilhamento.